Pessoal, assisti um filme muito bacana, chama-se 127 Horas. O filme ele é baseado em fatos reais. Ele conta a história de história real. O rapaz é atlético, é bonito. O rapaz ele é um pouquinho arrogantão também, não dá satisfação para ninguém, não gosta de dar satisfação. E, típico de quem é bem jovem mesmo e é bastante, tem bastante liberdade. E, e ele começa o filme já ele acordando e juntando todos os seus apetrechos lá, jogando numa mochila, aí pega o carro, viaja, aí ele atravessa a noite viajando e ele chega em Utah, nos Estados Unidos, onde tem um canyon, que são aquelas montanhas, aquele negócio lá que não dá vegetação, é pedra mais pedra e perde de vista aquelas pedras. O cenário é bonito, viu? Confesso que é bonito o cenário, você vai gostar. E ali ele conhece duas moças e ele fica de guia turístico para elas também. E aí marcou de amanhã eu vou lá na festa que vocês vão fazer. Ele combinou com elas, rolou um climazinho assim com uma delas. Tudo bem. Aí ele continua ali a caminhada dele, porque ele foi de carro e ele pegou uma bicicleta, continua de bicicleta e ele pedala muito, viu? Pedala pra caramba. Parece que tem motor a bicicleta. E termina desse jeito assim, aí ele continua a pé, porque não dá para andar lá no canyon, não dá para andar de bike, nem de carro, nem de coisa nenhuma, só a pé mesmo. E aí ele vai fazendo lá as trilhas lá por meio das pedras e ele precisava descer uma fenda e no que ele está descendo a fenda, uma pedra rolou e prensou o braço dele. E ele fez muita força ali para tirar o braço, mas sem efeito. E aí ele pega o relógio dele e coloca no cronômetro e começa a contar. Nisso que vai vir o nome do filme, 127 horas, que é o tempo estimado que ele ficou lá preso na fenda. E ali ele tem a sua câmera, ele tem filmadora, ele tem o cronômetro, ele tem um canivete suíço e ele tem água, meia garrafa. E aí ele vai administrando aquela água e o pouco lanche que ele tem. E aí ele vai fazendo um diário, filmando na handcam dele, ele vai fazendo um diário. E nesse diário ele vai falando como é que está sendo o primeiro dia, segundo dia, hoje é domingo, e aí ele começa a esmorecer, e aí vai passando os dias e ele começa a recordar toda a vida dele, recapitular, e aí ele começa a enfrentar os demônios dele, porque nós temos demônios internos, aqueles que de vez em quando nos visita para fazer recordar de tais e tais coisas, e não adianta você querer chamar por outro nome, porque nunca é bem-vinda a visita dele, então são demônios. E aí ele começa a recordar o dia que ele não atendeu um telefonema, ele sabia que era a mãe dele, porque a secretária eletrônica falava, ele escutava a mãe dele deixando recado, ele, ele começou a recordar desprezo pelo pai, desprezo pela... Ele começa ele começa a colocar tudo ali na caixinha, separar direito as coisas, e a esses dias aí
ele começa também agora ele começa a ter alucinações, e as alucinações dele transportava ele até mesmo para a liberdade. Ele encheu de água, uma chuva torrencial, encheu de água a fenda e a pedra sobe e ele consegue sair e ele vai até o carro, ele vai dirigir. Era tudo um sonho, ele acorda preso. E aí ele começa a guardar o xixi dele, que era para voltar a beber, porque não tinha mais água, não tinha mais nada. Ele guardava o xixi dele. Com o canivete ele tentava separar, lascar a pedra, mas ele descobriu que quem calçava a pedra era o braço dele. Quanto mais ele talhava lá, mais a pedra apertava o braço dele. E aí ele chegou uma hora que estava gangrenando, ele teve que pôr um torniquete para que não subisse a infecção. E aí ele põe um torniquete. Em um determinado momento do filme, ele já não aguentava mais sede, fome, e com sede você não vive. Você pode até durar 8 dias sem comer, mas com sede dificilmente você vai passar desse período. Dificilmente, não vai passar. E ali não chove. Aquele deserto lá não chove. Quando chove, é intransitável, vira alagamento mesmo, igual, conforme o que ele sonhou ali. E aí, eu sei que uma hora ele enfiou o canivete no braço, mas não deu para ele fazer muita coisa, porque bateu no osso. O osso é duríssimo, né? O osso é duríssimo, ainda mais ele que é atleta. E aí, quando tá chegando 117 horas, aí ele forçou, ele quebrou o braço. Quando ele quebra o braço, além da dor, veio para ele alegria, porque aí não ia ter mais o osso atrapalhando. Ele amputa o próprio braço e é muita dor, muita dor, muita dor. E aí eles fazem várias tomadas de cima, de baixo, de lado, de frente, de costa, do grito dele, do desespero, do pavor, da amputação do braço. E aí mostra as ligações, as artérias, as veias, a carne, e aí o próprio sangue. E aí ele sai e fica olhando de longe assim o braço dele. E aí ele começa a caminhada dele para ir embora, descobre três pessoas aventureiras também como ele, e esses três aí chamam um resgate, e o resgate vem de helicóptero, leva ele. E aí no final do filme, nos minutos finais do filme, mostra como foi a superação dele, ele nadando, pessoas em volta. Ele começou a participar de competição, e aí o final do filme fala o que ele anda fazendo até os dias de hoje, e que ele também não deixou de ser um aventureiro, alpinista, mesmo com a limitação dele agora. Mas ele continuou, e o filme vale muito a pena.